Olá, é muito bom tê-los aqui em nossa sala virtual. Eu sou o professor Marcos Prachedes, eu vou acompanhá-los até o final deste webinar, que tem previsão para acabar por volta de 8 horas. Eu também tenho aqui a excelente companhia dos professores Antônio Penteado Mendonça e do professor Armando Char. Eu já os apresentarei para todos aqui. Antes, eu gostaria de dizer que quem está trazendo, quem está organizando esse webinar nesta noite aqui é a FIA, é o Procede. O Procede, ele é um núcleo de conhecimento dentro da FIA. Ele tem essa preocupação ele tem como missão levar conhecimento, levar soluções para os executivos, para as empresas, e o Procede, ele tem uma característica muito especial. Ele tem esse C bem no meio da palavra, procede, esse C de capacitação. E nós levamos muito a sério esse C de capacitação, porque nós, na hora que ensinamos as nossas ferramentas, os nossos conceitos, nós nos preocupamos em levar a questão de um ponto de vista bastante prático para todos os nossos alunos executivos. Nós temos, nesse contexto de aplicabilidade, nós temos nos preocupado em escolher temas importantes que façam parte tanto dos nossos cursos de curta duração. Nós temos cursos aí que cobrem áreas como, por exemplo, o desenvolvimento pessoal com mindset. Nós tratamos de fintechs em alguns cursos de curta duração. Na linha de seguros e previdência, nós temos a previdência pessoal, por exemplo, garantindo o seu futuro. Nós temos também a avaliação de riscos e contratação de seguros, mecanismos para redução de custos com proteção. Enfim, esses cursos de curta duração com esse enfoque de levar conhecimentos bem específicos e práticos para os nossos alunos, os nossos executivos. E nós temos os cursos de longa duração, que nós concentramos aí em 4 grandes cursos importantes, que é o MBA de Gestão Empresarial, a nossa pós-capacitação gerencial, a pós-gestão exponencial de pequenas e médias empresas e o nosso MBA de Seguros e Previdência. Eu deixei esse por último porque é exatamente o ponto central do nosso webinar hoje, o assunto, né? Hoje nós vamos tratar aqui dos desafios e oportunidades do mercado segurador e o que já aprendemos com esses desafios e oportunidades. Para que a gente conduza esse webinar, ele terá um formato assim de bate-papo, uma conversa. Nós convidamos aqui 2 grandes amigos, professores aqui da casa, do Procede, o professor Antônio Penteado Mendonça e o professor Armando Char. Eu vou falar um pouquinho a respeito do professor Antônio Penteado Mendonça. O professor Antônio Penteado Mendonça, ele é advogado formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, com especialização e estágio profissional lá na República Federal da Alemanha e especialização em seguros pela Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo. Ele também é provedor da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, foi secretário e ex-presidente de 2011 até 2014 lá da Academia Paulista de Letras. Ele é conselheiro do Conselho Superior de Direito da FEComércio São Paulo e conselheiro da AIDA Brasil, Associação Internacional de Droit des Assurances. É membro da Academia Paulista de Letras Jurídicas, vice-presidente do Conselho da Academia Nacional de Seguros e Previdência, membro da Comissão Especial de Liberdade da Imprensa da OAB São Paulo, é sócio do Instituto dos Advogados de São Paulo, é membro também da Câmara de Mediação e Arbitragem do IASP, o Instituto de Advogados de São Paulo, é membro do Corpo Permanente de Árbitros da Câmara de Mediação e Arbitragem de São Paulo, a CIESP, também foi membro da Comissão Examinadora da 183º do terceiro concurso para ingresso na magistratura de São Paulo, é articulista de seguros e previdência do jornal O Estado de São Paulo, colunista de seguros do jornal Tribuna do Direito, produtor e apresentador dos programas Seguros e da Crônica da Cidade, da Rádio Estadão Eldorado, lá do grupo Estado de São Paulo, é produtor também e apresentador do boletim diário Siga Seguro, na rede Band News TV, é autor de livros e artigos, ministra aulas em cursos de MBA
aqui na FIA Business School e em outras instituições. Também é sócio-administrador da Penteado Mendonça e Chara Advocacia. É um escritório especializado em seguros, resseguros, planos de saúde e de previdência privada. Agora, falando um pouquinho a respeito do professor Armando Char, também nosso convidado aqui na nossa sala hoje, o professor Armando Char, ele é advogado também formado pela Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie e possui especialização em seguros pela FIA, FEA, USP. Ele atua em consultoria, arbitragem, mediação e contencioso em direito civil, processual civil e empresarial, voltado principalmente para o campo contratual, em especial os contratos de seguro, resseguro e os planos de previdência privada. Ele é associado da Associação Brasileira de Gerência de Riscos, a BGR, e também da Associação Internacional de Droit des Assurances, a IDA, seção brasileira. Ele também foi membro do Conselho Deliberativo da IDA, Brasil, para o biênio 2010 a 2012, é coautor dos livros Infraestrutura no Direito do Ambiente e Planejamento Financeiro Pessoal e Gestão do Patrimônio. Também ministra aulas em cursos de MBA aqui na FIA Business School e em outras instituições. O professor Armando Char também é sócio da Penteado Mendonça e Chara Advocacia, que também é um escritório especializado em seguros, resseguros, planos de saúde e da previdência privada. Bom, boa noite, professores. A gente sabe que o mercado segurador, né, assim como muitos outros segmentos da economia, eles têm sido afetados pela pandemia, pelas adversidades que a pandemia tem causado. No nosso campo, em especial, na questão de seguros, nós temos lá, por exemplo, a redução dos prêmios auferidos e dos resultados financeiros. Outro aspecto que a gente tem observado é que existem desestímulos de investimentos em decorrências aí das incertezas, né, que essa retração econômica tem provocado. Devemos também apontar que o setor está experimentando aí elevação nos sinistros ocorridos em ramos específicos. Então, esses movimentos, essas reações, elas têm revelado desafios aqui para o nosso setor de seguros. Só que não só desafios, também tem revelado oportunidades. E aqui a gente está reunido nessa sala, eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês a respeito dessas considerações que eu fiz. Professor Penteado Mendonça, eu vou passar a palavra para o senhor, por favor. Professor Prachedes, muito obrigado a todos vocês que estão participando desse webinar. É um privilégio poder falar com vocês, e é um privilégio porque falar sobre seguros é um tema absolutamente fascinante. Aliás, eu diria mais, quem entra no setor de seguros, quem começa a trabalhar com seguros, raramente consegue largar o setor. Eu sei porque eu estou nele desde 1976 e nunca consegui largar. E não sou exceção, tenho vários outros amigos que estão na mesma situação. E uma das razões para isso é que, se nós pensarmos as bases do setor de seguros, nós vamos encontrar algumas das mais belas características e qualidades do ser humano. O seguro se baseia em alguns princípios fundamentais para a vida em sociedade. Se vocês pararem para pensar, a base do seguro é a solidariedade. Sem solidariedade não existe seguro. A base do seguro é a generosidade na divisão dos prejuízos de terceiros. A base do seguro é o fazer junto, é construir junto alguma coisa através de medidas de proteção para a sociedade. Então, se vocês pararem para pensar, o seguro como instituto, como teoria, como base conceitual, é uma ferramenta importantíssima para o desenvolvimento da sociedade, não só porque ele protege essa sociedade através da cobertura das apólices, mas porque as seguradoras no mundo representam alguns dos maiores blocos de dinheiros existentes. As seguradoras, para poderem operar, funcionam com reservas técnicas, e essas reservas técnicas atingem somas absolutamente astronômicas. Para dar um número grandão para vocês, a Previdência Privada norte-americana
tem alguma coisa como 29 trilhões de dólares em reservas. Um país que tem 29 trilhões de dólares em reservas é um país que não tem como dar errado. Os Estados Unidos não têm como dar errado, porque, além das reservas de previdências, eles têm outras reservas e isso os tornam a potência que eles são. Mas o Brasil não está feio nessa fotografia e, atualmente, as reservas do setor de seguros, considerando Previdência e DPVAT, atingem a impressionante soma de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Para vocês imaginarem o que isso quer dizer, a Previ, que é o maior fundo de pensão do país, é o fundo de pensão do Brasil, não chega a 300 bilhões de reais de patrimônio. Quer dizer, o mercado de seguros, ao longo dos últimos 20 anos, se desenvolveu de uma maneira impressionante e se desenvolveu de forma tão eficiente que, no ano passado, 2020, quando o Brasil teve uma recessão menor do que a esperada, mas, de qualquer forma, bastante significativa, acima de 4%, o setor de seguros faturou, contando os produtos de previdência e DPVAT, mais de 290 bilhões de reais. E isto significou um crescimento de 1,4% sobre o movimento de prêmios de 2019. Então, vocês veem que nós estamos falando de um negócio de gente grande e um negócio que, mais do que de gente grande, tem a capacidade, tem a competência, tem a resistência para suportar a crise que o Brasil vinha passando desde 2014 e que mal e mal começava, da qual mal e mal começava a se recuperar quando foi atingido pela pandemia do coronavírus. A pandemia do coronavírus é uma coisa absolutamente fora de qualquer curva previsível na economia humana ou no estudo da sociedade humana até o momento que ela chegou. Qual o total dos prejuízos gerados pela pandemia do coronavírus é alguma coisa, por enquanto, muito difícil de ser calculada. Mas imaginem vocês que as empresas aéreas simplesmente não voaram, que navios de passageiros, navios de cruzeiros de mais de $1 bilhão de valor estão sendo destruídos e transformados em sucata porque não podem mais navegar. E as empresas não têm condição de manter esses navios parados nos portos ou parados no alto mar, porque, em alguns lugares, eles não podem sequer atracar. Se vocês imaginarem o prejuízo da rede hoteleira internacional, se vocês imaginarem o prejuízo dos donos de restaurantes só da cidade de São Paulo, vocês vão ver que nós estamos falando de trilhões e trilhões de dólares. Quanto disso está segurado também é muito cedo para se falar. De qualquer forma, é importante salientar que, no Brasil, os planos de saúde privados assumiram a Covid-19 desde o seu início, e isso foi fundamental para a situação brasileira não se deteriorar muito mais do que ela se deteriorou. A pandemia, como tudo no mundo, tem lados bons e lados ruins. O lado bom da pandemia é que ela mostrou que o SUS funciona e que os planos de saúde privados também funcionam. E os planos de saúde privados, em teoria, poderiam não ter coberto a pandemia, porque epidemias e pandemias são riscos excluídos desses planos. Da mesma forma que são riscos excluídos dos seguros de vida, e as seguradoras de vida brasileiras também assumiram o pagamento das indenizações. Essa conta, em 2020, não foi pesada, foi quantificada, evidentemente, só que ninguém imaginava a segunda onda do coronavírus. E esta segunda onda está matando mais de 2.500 brasileiros todos os dias. Se vocês puserem uma média de 2.500 brasileiros todos os dias, por mês, são 75 mil pessoas.
Por ano, são quase 900 mil brasileiros que estão perdendo a vida. Se nós pusermos que 20% destas pessoas têm seguro de vida e que esse seguro de vida tem um capital médio ao redor de R$50 mil, nós estamos falando mais de 5 bilhões de reais em indenizações que não estavam no espectro das seguradoras quando a pandemia começou e que agora estão sendo pagos. Isto está obrigando algumas companhias a tomarem providências bastante radicais, inclusive chamando o capital para poderem constituir suas reservas técnicas. Mas até agora não houve nenhum momento do setor de seguros ou nenhum momento da história brasileira em que as seguradoras deixaram de honrar os compromissos de seguros de vida. Isso mostra um dado extremamente importante para a sociedade. E esse dado qual é? Esse dado é que as seguradoras brasileiras são companhias sólidas, são companhias capitalizadas, são companhias com planos de resseguros bem elaborados, que garantem a elas a possibilidade de trabalhar mesmo num cenário extremamente complexo como o cenário atual que o país vai atravessando. De outro lado, o setor de seguros tem diante de si alguns desafios e algumas oportunidades absolutamente fascinantes e que justificam qualquer pessoa que está começando a vida ou que pretende mudar de carreira, ingressar neste mercado. Pegando números os mais conservadores, sem falar de seguros novos, sem falar de desafios de mudanças climáticas, novas pandemias, riscos cibernéticos, se nós ficarmos apenas nos riscos tradicionais, automóveis, residencial, pequena e média empresa e seguro de transportes, nós temos potencial para o Brasil, retomando o crescimento, em 5 anos, dobrar o tamanho deste mercado. E isto quer dizer números impressionantes. Para vocês terem ideia do que eu estou falando, a frota de veículos brasileira realmente segurada é de 14%. Se fala em 25%, porque se coloca o DPVAT, que é o seguro obrigatório. Mas, de verdade, são 14% dos veículos que têm seguro. Os seguros residenciais têm um potencial de crescimento de mais de 18 milhões de imóveis não segurados. As pequenas e médias empresas não costumam contratar seguro em função da necessidade dos seus riscos. Elas contratam seguros porque eles são obrigatórios ou porque o banco exige, enfim, por uma série de razões que fazem com que esses seguros sejam, em média, muito mal contratados quando são contratados. Os seguros para transporte, que são seguros obrigatórios de acordo com a lei, são contratados no Sudeste, no Sul, um pouquinho no Centro-Oeste, um pouquinho para escoamento de safra, mas a imensa maioria das cargas brasileiras são transportadas sem qualquer tipo de seguro. Isso abre um potencial absolutamente espantoso e que nós estávamos, quando teve o último congresso presencial de corretores de seguros, foi em 2019, na Bahia, eu estava conversando com presidentes de algumas companhias importantes, como a Porto Seguro, como a Tokyo Marine, como o Bradesco, e todos nós estávamos convencidos que em 2025 o Brasil teria dobrado o tamanho do setor de seguros. Quer dizer, dos quase 300 bilhões de faturamento atual, nós teríamos alguma coisa perto de 600 bilhões de reais de faturamento por ano. Isso seria facilmente alcançável se o Brasil seguisse na toada que ele vinha da recuperação iniciada pelo governo Temer e mais ou menos mantida pelo primeiro ano do governo Bolsonaro. Aí veio a pandemia e a única certeza que nós temos é que nós não vamos dobrar de tamanho em 5 anos,
porque não tem como você, em 5 anos, depois de uma pandemia como a que nós estamos atravessando, imaginar que você tem um potencial econômico para dobrar de tamanho, principalmente quando você tem um país que vinha num patamar de crescimento muito pequeno. Desculpem. Hoje vocês devem ter lido, ou devem ter ouvido ou visto na televisão, que o primeiro trimestre do país foi um trimestre muito acima da melhor expectativa. O Brasil teve um crescimento de 1,2% e já tem gente falando em crescimento de 5,5% neste ano. Só que se o Brasil crescer 5,5% neste ano, em 2022 ele cai para 2%, porque você fazendo a aplicação da fórmula para calcular o crescimento do país em relação ao PIB, a fórmula brasileira vai prejudicar o ano que vem. O ano que vem não cresce 5%, e este ano tem desafios terríveis à frente para poderem complicar significativamente esse crescimento de 5,5%. O primeiro deles é a terceira onda da pandemia. E a terceira onda está aí. Não tem como a terceira onda não chegar, porque, por mais que gritem, o Brasil deu 100 milhões de vacinas, o Brasil fez, o Brasil aconteceu, de verdade, 10% da população brasileira está imunizada. Porque a imunização do coronavírus, a imunização contra a Covid-19, exige as 2 doses da vacina. E a segunda dose da vacina quer dizer apenas 10% da população brasileira. Também não é verdade que já 60 ou quase 70 milhões de brasileiros foram vacinados. Essa conta tem 40 e alguns milhões na primeira dose e 20 e poucos milhões na segunda dose. Os 20 e poucos milhões da segunda dose já tomaram a primeira dose, portanto, estão sendo contados 2 vezes. Então, isso é um dado extremamente delicado e que precisa ser considerado quando se pensa em crescimento. Pior do que isso, nenhuma das reformas estruturais prometidas pelo governo andou. A reforma tributária está completamente desmontada e ontem o presidente da República fez um pronunciamento contra a reforma administrativa. Então, como vocês veem, nós temos um cenário fascinante, porque, como diriam os chineses, nós estamos vivendo em tempos interessantes. Os tempos interessantes são os tempos mais difíceis que existem. Isso não tira toda a possibilidade de planejamento a longo prazo do setor de seguros, e aí nós temos desafios absolutamente fantásticos. Nós temos os desafios decorrentes de todos os eventos de mudança, decorrentes das mudanças climáticas que vão afetando o Brasil, por exemplo, com secas terríveis e, ao mesmo tempo, enchentes terríveis. A Amazônia está tendo uma das maiores enchentes da história recente. Enquanto isso, o Sul e o Sudeste estão atravessando uma das maiores secas do passado recente. Isto são eventos de origem climática. Mas, além deles, o Brasil tem tufões, o Brasil tem ciclones, o Brasil tem chuvas fortes, tem granizo, tem vendaval, tem, enfim, toda uma série de eventos que o setor de seguros vai precisar segurar, porque a função do setor de seguros é proteger a sociedade. Além disso, todo mundo tem como certo o aparecimento de novas pandemias mais violentas, mais letais e mais caras do que a pandemia que nós estamos vivendo agora. Isto vai precisar ser segurado, porque a função do mercado segurador, a função das seguradoras é dar cobertura para esse tipo de risco que ameaça a sociedade. Então, as apólices terão que ser completamente revistas quanto à abrangência das exclusões dos seus riscos. Mais do que isso, a inteligência artificial, a internet, a TI está criando novos desafios e novas realidades extremamente complexas e capazes de causar danos gigantescos, não necessariamente decorrentes apenas de ataques cibernéticos. Falhas internas podem causar danos tão graves quanto os decorrentes de ataques cibernéticos.
Os riscos de responsabilidade civil, que no Brasil são praticamente desconhecidos, vão exigir o desenvolvimento de novos seguros, o desenvolvimento de novas apólices, de novas coberturas, e isso vai ter que ser feito muito rapidamente. Então, para dar para o Armando o setor ou o cenário webinar com a bola alta, eu vou parando por aqui, porque me deram 20 minutos. Eu sou formado na Alemanha, então eu falo 18, porque alemão sempre chega antes, inglês é que chega na hora. Armando, a bola é sua, pode continuar chutando e depois eu estou aberto para qualquer pergunta que queiram fazer. Muito obrigado, professor Penteado Mendonça. Olá, Armando, está contigo. A bola está só subindo, a hora é só cabecear. Professor Praxedes, o tema do nosso pinga-fogo, do nosso debate, é desafios e oportunidades do mercado segurador, o que já aprendemos. E aí, o primeiro desafio que eu me pus a pensar, na verdade, a anotar, a tomar nota do que eu podia identificar como desafios e à procura de oportunidades. E depois de ouvir aqui o que o professor Penteado colocou, eu identifiquei que o verdadeiro desafio é falar depois dele. Falar depois dele me colocou numa enrascada. Mas nós vamos que vamos tentar, depois dele, depois da objetividade dele, do poder de síntese que ele tem. Ó, professor Armando Char, só mais uma coisa, além desse desafio, tem as nossas queridas perguntas dos nossos participantes, que estão colocando já perguntas lá no chat e que a gente terá a oportunidade também de usar para debater, hein? Claro. Tá bom. Então, eu vou deixar de banda esse primeiro desafio e depois eu me acerto com o Penteado e vou partir para o que eu vou identificar, então, como um segundo desafio. E para fazer um gancho até com o que o professor Penteado colocou logo no começo da explanação. Eu penso e divisei que, para esse nosso debate virtual, que a principal oportunidade desse nosso mercado de seguros, nesse momento conturbado que a gente vem vivendo, dessas incertezas pelas quais o Brasil e o mundo têm passado, nessa loucura dessa pandemia do Covid, está exatamente nas medidas em que a gente tem que enfrentá-las. Me ocorreu porque o seguro é um contrato absolutamente fascinante e é, sem dúvida, o método mais eficaz de prevenção de perdas financeiras decorrentes das incertezas da vida, que talvez a grande oportunidade da pandemia e dessa trancada forçada que a gente tem vivido nas nossas casas tenha sido essa chance dos executivos e dos stakeholders do mercado segurador de estudar mais fundo o próprio seguro como disciplina. Você estava, professor Praxedes, no princípio da apresentação, colocando os diversos cursos que existem na FIA, abordando em menor escala, em grande escala, técnicas de ciências ligadas ao seguro, e eu acho que vale muito a pena que os nossos ouvintes investiguem a respeito disso. Então, fica aí, eu acho, a primeira oportunidade, estudar mais nesse modelo. O mercado de seguro, por conta dessa natureza dele, coloca a gente a pensar em uma série de ciências. A gente passa a estudar seguro, quando passa a estudar seguro, percebe que tem os mais variados ramos do seguro, colocam a gente em contato com praticamente todas
as ciências humanas, desde a medicina, para fundamentar os seguros de vida e de previdência, até engenharias, todas as engenharias, para fundamentar riscos de garantia, riscos aeronáuticos, enfim. Eu imagino, então, que a grande oportunidade está aí, estudar seguro para enfrentar o novo normal que a gente vem chamando. Fica, então, essa dica. A gente vive, sem dúvida, um momento muito raro. Esse momento muito raro que se convencionou chamar de era da informação ou era do conhecimento. Quem não se deu conta disso, com toda certeza vai ficar para trás, e não só no mercado segurador, mas também na história. As potencialidades de crescimento do mercado segurador, como o Penteado abordou, parecem estar, e me pareceram estar, quando comecei a me preparar para bater papo com vocês aqui, exatamente na exploração da informação com conhecimento. Investigar as informações que estão disponíveis pelo mercado segurador, mas com conhecimento. Por isso é que eu penso que o desenvolvimento de novos produtos de seguro para atender as demandas, que também são novas, são os grandes pontos de partida para essa nova realidade que o mercado vem enfrentando. As grandes lições que a gente pode tirar, então, o que a gente já pode aprender dessa realidade da pandemia, me parece um pouco disso. Essa maluquice toda que a gente viveu na pandemia pode nos ensinado isso. Coincidentemente ou não, e eu acho que é uma feliz coincidência, na verdade, tem no mercado segurador hoje uma forte tendência de desregulamentação do setor. A SUSEP a SUSEP, que é o órgão regulador do setor, tem apostado bastante na desregulamentação. O setor é bastante regulado e a SUSEP tem investido muito na desregulamentação. Essa desregulamentação começou mais ou menos no ano retrasado. No ano passado, houve uma primeira sandbox do sandbox regulatória. Ela foi uma experiência bastante feliz para o mercado, para a SUSEP. Saiu dessa sandbox uns produtos novos, com coberturas novas. Por exemplo, saiu dali um seguro de celular com cobertura para furto simples, que é uma coisa que não existia, um seguro no ramo de equipamentos móveis, e uma série de outros produtos e serviços ligados à área de tecnologia para larga escala e para capilarização dos produtos de seguro, de distribuição de produtos de seguro, que devem dar um dinamismo para essa nossa atividade, para o mercado segurador. O foco, então, dessa primeira edição do Sandbox regulatório estava nos produtos massificados de curto prazo. E, com isso, não podiam ser apresentados, como o Penteado tinha colocado, projetos em seguros de grande risco, projetos de seguro de previdência, de seguros de risco de engenharia, grandes riscos, resseguro, previdência, nada disso podia ser apresentado, mas especialmente em microseguros. Microseguros parecem o futuro do mercado segurador nesse caminho. Por que eu quis abordar esse
ponto aqui no nosso debate. Esse sandbox e esse ponto novo para o mercado segurador pode ser a grande novidade, porque a desregulamentação de um mercado que é bastante regulamentado, tradicionalmente bastante regulamentado, vai colocar os players que estavam habituados com uma medida rígida num cenário novo. Nesse novo cenário, o estudo é fundamental. Conhecer bem a matéria seguro me parece prudente. Então, esse link que eu queria fazer. O estudo é fundamental porque o mercado está mudando. Essa mudança do mercado segurador, para entender essa mudança, vai ser fundamental ter base para produzir a mudança. E para que a gente não faça uma bagunça, para que o mercado segurador como um todo não faça uma bagunça que vá desaguar em ações judiciais no futuro, respeitando, então, Lei Geral de Proteção de Dados, Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, tudo isso, num cenário jurídico que é bastante complicado, que é o cenário brasileiro, eu tenho a impressão que essa multidisciplinariedade do seguro precisa ser respeitada. A bola vem alta, vem perigosa. Eu queria colocar um pouco disso do estudo e dessas novidades que nós temos no mercado segurador. Eu não sei como é que nós estamos de tempo. Eu não marquei como o Penteado faz com o tempo dele, eu não marquei o meu tempo aqui, o professor Prachedes. Estamos bem, professor Armando, estamos caminhando assim em curso saudável. Se o senhor ainda tiver algumas palavras, fique à vontade. Sim, tenho. Então, até para avançar, o Penteado tinha colocado esse potencial que o mercado tem, ou que tinha antes da pandemia, que era um potencial de dobrar de tamanho em até 5 anos, e hoje a gente não tem mais essa dimensão, em razão do Covid. Talvez a retomada desse crescimento possa se dar aí nesses pequenos seguros, né? Nesses seguros para alcançar as classes C e D, se elas ainda tiverem chance de contratação. Eu tinha feito 2 anotações a respeito das insurtechs, e eu acho que esse é o ponto. A formação dessas insurtechs para prestação de serviços, as seguradoras modernas estão mais ou menos inseridas nesse sistema da desregulamentação. Eu acho que a partir daqui a gente pode muito mais tentar responder perguntas e bater papo com o pessoal. Professor Prachedes. Excelente, professor Armando. Foram palavras, tanto as do professor Penteado quanto as suas, foram foram insights muito importantes a respeito do que está acontecendo, né, nesse cenário. É um processo de transformação. E eu gostaria de aproveitar, então, já que você tocou nesse ponto, né, assim, nessa questão da transformação tecnológica, como essa questão ela está agora permeando vários negócios na nossa sociedade. Eu queria lançar uma dúvida que existe aqui, né, que até foi manifestada numa das questões aqui do chat, que é a seguinte: nós, de fato, estamos vivendo num mundo um pouco diferente. Nós tivemos que nos adaptar, não só do ponto de vista
individual, mas as empresas, elas se adaptaram e estão se adaptando nesse novo cenário digital e de transformação. Corremos, e com isso, algumas coisas surgiram, e eu queria ver com os senhores como que os senhores enxergam essa nova tendência. Os consumidores, eles começaram a mudar, houve uma transformação digital na cabeça dessas pessoas. Isso implica em algum tipo de impacto no modelo de negócios que as empresas seguradoras têm hoje nas mãos. Elas estão pensando, está ocorrendo alguma movimentação no sentido de se adaptar a um novo modelo mais digital, que se preocupe com essa questão da segurança dos dados, que o senhor comentou, professor Armando, que se preocupe, por exemplo, com essa questão digamos, da atualização, né? Como que as seguradoras, as empresas, elas começam a enxergar a necessidade de atualizar os seus funcionários, de se atualizar em novos modelos de negócios. Que tipo de movimentação os senhores enxergam nesse cenário? Você me dá licença, Penteado, ou começar a pensar nisso e em seguida você avança se eu falar muita bobagem. Muita. Eu acho, professor Prachedes, que quem não entender no mercado segurador que o consumidor, que o novo consumidor é um consumidor diferente, vai desaparecer do mercado. O novo consumidor contrata o restaurante pelo aparelho de celular. Ele não conversa com ninguém. Ele conversa com o aparelho e faz o pedido pelo aparelho. O novo consumidor não tem carro. Ele pega um carro de aluguel ou usa um carro que pertence a mais de uma pessoa, um carro compartilhado. O novo consumidor rateia períodos de uso das coisas. Então, o desenvolvimento de produtos de seguro, de vida, de automóvel, de transporte, que sejam ligados a esse novo tipo de consumo, a esse novo tipo de consumidor, é fundamental. Nessa linha do sandbox da SUSEP, tem aparecido nesses projetos algumas novidades a esse respeito, e as novidades estão no desenvolvimento que está sendo feito por essas insurtechs, essas companhias ligadas à prestação de serviço para seguradoras. As seguradoras têm de se adaptar a essa nova realidade, que é a nova realidade do consumo, é a nova realidade do consumidor. E precisam se adaptar com o cuidado no cumprimento de uma nova legislação, especialmente nessa medida da informação, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados coloca o dado cadastral do consumidor sob proteção. E essa proteção precisa ser absolutamente respeitada. Os dados do consumidor estão num patamar de respeito e de transição que não é mais o do passado. Então, aquele regime do Open Banking, Open Insurance, é um regime que precisa ser pensado com bastante cuidado no que diz respeito à aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, penso eu.
Mas está mudando, está mudando. Eu penso que está mudando. Você tem Muito algum... bom. Muito bom, Acho que o professor. Armando respondeu. Acho que o Armando respondeu bem. Excelente. Nós temos aqui uma pergunta no nosso chat que ela foi feita a respeito dessa questão da inteligência artificial. Eu vou resgatar aqui. Professor Penteado, o senhor chegou a comentar que isso seria uma questão importante. Essa questão, ela faz parte de um desafio. O senhor colocou alguns desafios, né? O senhor mencionou a questão da terceira onda da pandemia, o senhor mencionou a questão até da própria as reformas, que elas não têm acontecido, e essa questão do planejamento que envolvia a inteligência artificial, que vai criar uma nova realidade de risco. Então, aqui nós temos uma pergunta no nosso chat, deixa eu só levantar aqui, que fala a respeito das perspectivas dessa projeção para o mercado em termos de uso e adaptação das ferramentas ligadas a essa questão de inteligência artificial, né? O que, com base nessa colocação que o senhor fez a respeito de um desafio, como que o senhor projetaria para o mercado o uso da inteligência artificial? Veja, o uso da inteligência artificial precisa ser analisado dentro dos diferentes contextos. O primeiro contexto é que o uso da inteligência artificial vai possibilitar a taxação individualizada de todo e qualquer tipo de risco. E isso é uma questão delicadíssima, que envolve aspectos morais dramáticos, envolve aspectos legais dramáticos e envolve a possibilidade de milhões e milhões de pessoas não conseguirem contratar seguro porque as seguradoras não aceitarão os riscos. Então, a melhor solução que se apresentou para essa questão especificamente até agora foi a solução inglesa, onde o uso das informações médicas, o uso das informações decorrentes de inteligência artificial não podem ser aplicadas para a taxação de seguro de vida. Porque hoje você, com inteligência artificial, os avanços da medicina, tem 90% de certeza para saber se uma pessoa vai ter câncer ou não. Quer dizer, você está excluindo a pessoa que tem 90% de chance de ter câncer. Ela não vai conseguir contratar seguro. De outro lado, os Estados Unidos liberou geral. Quer dizer, você pode usar a totalidade desses dados para taxar os riscos. E aí vai ser uma questão da massa e não mais uma questão de cada tipo de risco. Mas, hoje, através do uso de robôs, você consegue precificar um automóvel com 95% de exatidão. Você consegue prever uma série de ocorrências com imensa capacidade de certeza, principalmente em termos de desgaste de máquinas, de equipamentos, de vida útil. Isso traz uma questão legal, quer dizer, até onde você pode usar informações, e aí foi o que o Armando falou da Lei Geral de Proteção de Dados, até onde você pode usar informações confidenciais da pessoa para taxar o risco desta pessoa. Legalmente, isso coloca algumas questões complexas. Moralmente, isso coloca questões muito mais complexas. E, socialmente, essa complexidade se torna macro pelo universo que ela atinge. Então, sem dúvida nenhuma, e eu dei esses exemplos para mostrar o lado complexo, porque hoje uma seguradora, todo o processo de contratação, regulação de sinistro, pagamento de indenização, renovação, é tudo feito por inteligência artificial, é tudo feito por informática. Quer dizer, você não precisa mais a figura do corretor de seguros para contratar a apólice. Você tem até o corretor de seguros, mas você entra e digita direto, quero fazer um seguro de responsabilidade civil para advogado, você entra direto numa apólice coletiva, põe os seus dados, está dentro, acabou, não tem problema nenhum. Isso tem
um dado interessante. Isso barateia, num certo sentido, muito o custo do back-office da seguradora. Por outro lado, isso encarece muito a atividade da seguradora, porque, ao contrário do que muita gente pensa, os custos da inteligência artificial são muito elevados. Você tem um ganho de escala muito grande, mas mediante investimentos altíssimos. Um exemplo do preço do investimento, você pega um celular aí, custa R$14 mil, quer dizer, no menor sentido, o celular custa R$14 mil, tanto custa. Então, isso tudo tem que ser mais ou menos dosado de acordo com o foco de cada companhia, de acordo com a estratégia de cada companhia. O que é importante dizer para quem pensa em termos comerciais é que, até agora, nenhuma organização, nenhuma seguradora, nenhum corretor, nenhum programa conseguiu não conseguiu fechar o seguro por internet. O fechamento do seguro continua sendo por telefone. A venda do seguro é pela internet, mas o fechamento da operação não é. O segurado, ao contrário do camarada que compra a comida pelo restaurante, pelo aplicativo, o segurado quer ouvir alguém falando do outro lado da linha que ele está contratando aquele seguro. Em algum momento é evidente que isso vai mudar. Em algum momento vai haver a utilização maciça de equipamentos, basicamente celulares, para a contratação de seguros. Mas quais serão os seguros que serão contratados? Serão seguros muito simples. Serão seguros de viagem, seguros de vida para cobrir voo, seguro de bagagem, seguro de celular, mas um seguro de automóvel já vai ficar mais complicado. Importante. Já que o senhor mencionou essa questão do seguro de automóvel, professor Penteado, eu já vou emendar uma outra pergunta aqui a respeito exatamente dessa questão do futuro do seguro dos veículos. Como que os senhores veem esse tipo de seguro em especial? Veja, é a grande pergunta do mercado hoje, porque a única certeza que se tem é que daqui a 10 anos os veículos existentes serão completamente diferentes dos veículos que existem hoje. Serão diferentes pelo combustível, serão diferentes pela fabricação, serão diferentes pela forma de uso, serão diferentes pela finalidade para o uso, quer dizer, serão completamente... Ninguém sabe muito bem ainda como serão. Colocando uma questão extremamente simples para mostrar a complexidade do que está pela frente. Um veículo autônomo atropela alguém na rua. Quem é responsável pelo acidente? O proprietário do veículo, o fabricante do veículo ou o fabricante do sistema autônomo de direção do veículo? Então, as questões que se colocam diante do que nós temos pela frente são completamente inéditas. O mercado de seguro nunca viu nada de parecido. Aliás, a sociedade nunca viu nada de parecido. E isto vai trazer um desenho completamente novo e revolucionário. A única certeza que se tem hoje é que o mercado de seguro de veículos jamais voltará a ser do tamanho que ele era até 1 ano e meio atrás. Importante. Já que a gente mencionou numa modalidade, a gente falou a respeito da questão dos veículos, eu tenho aqui uma pergunta da Bruna, por exemplo, ela fala de uma outra modalidade, e aí eu gostaria de ver a perspectiva que os senhores têm a respeito disso. Vocês acham que os seguros de transporte de carga e pessoas tendem a crescer nas mesmas modalidades ou convergiriam para novos modais na fase pós-pandemia? Vocês teriam alguns exemplos? Armando, você conhece isso melhor que eu. Eu tenho... Bom, eu acho que eles devem passar por mudanças. Os transportes devem... Os clássicos devem se manter. A gente não consegue muito mudar o transporte de carga marítimo, porque dificilmente a gente vai conseguir substituir a eficiência de um
de um grande cargueiro de containers. Mas eu acho que a capilarização das pequenas cargas deve sofrer uma alteração. Eu gosto de pensar um pouco nesse transporte novidade através de drones, por exemplo, pequenas entregas de mercadorias. Isso ainda não temos por aqui, mas talvez seja uma realidade próxima. E a entrega de um produto comprado numa internet, numa loja virtual qualquer, e essa entrega é feita pelo drone. Isso é um contrato de transporte que está sendo feito através de um veículo teleguiado. Nós vamos passar um pouco por isso que o professor Penteado colocou agora. Quem é que vai ter responsabilidade pela perda dessa mercadoria? Essa carga cai do drone e acerta a cabeça do cidadão que está passeando pela rua. Isso é responsabilidade do transportador. Esse transportador não é um transportador qualquer, esse transportador é aeronáutico. Esse transporte é um transporte completamente diferente do transporte feito pelo motoqueiro. Enfim, deve passar por mudanças. Imagino que passa por mudanças, sim, e todos os seguros devem passar por transformações importantes. Acho mais ou menos na linha do que o professor Penteado colocou para o automóvel. A gente não tem uma realidade. Eu acho que os clássicos não, por conta da eficiência até. Você não vai conseguir substituir a eficiência, como eu coloquei, de um grande cargueiro. Mas na capilarização, talvez. Eu gostaria de colocar só um complemento na minha resposta, na resposta do Armando, e que me foi causado pelo que o Armando falou a respeito dos transportes clássicos. A forma de transporte, com certeza, não vai mudar, porque não se tem uma forma mais eficiente de transporte, de fazer essa mudança. Mas os riscos inerentes a essa viagem de transporte vão mudar e muito, porque nós vamos passar a ter novos riscos de poluição, nós vamos passar a ter novos riscos ao meio ambiente, nós vamos passar a ter riscos de ondas eletromagnéticas, que até hoje foram excluídas de todos os seguros e de todos os pedidos de indenização, e que vão começar a ser precificadas e cobradas, sem dúvida nenhuma, e a indústria de seguros vai ter que dar uma resposta para isso. Quer dizer, inclusive porque os combustíveis utilizados pelos modais de carga, pelos modais de transporte, vão sofrer modificações profundas, inclusive por conta do aquecimento da camada de ozônio, do efeito estufa, de poluição do mar, poluição terrestre, uso de novos materiais para a construção de estradas. Então, nós teremos o mesmo meio de transporte, mas dentro de uma realidade de risco completamente nova. E você pode colocar isso para o risco de vida também, porque nós falamos do risco de transporte, mas não respondemos a pergunta pertinente à vida. O seguro de vida, no Brasil, com certeza vai mudar, e vai mudar muito, porque no Brasil o grosso do seguro de vida não é um seguro de vida, é um seguro de morte, é um seguro de vida em grupo. É um seguro que, além da indenização pela morte, não paga absolutamente nada. E se você pegar os seguros europeus, os seguros americanos, os seguros chineses, os seguros japoneses, eles têm acoplado ao risco a acumulação de poupança. Quer dizer, os seguros são imensas cadernetas de poupança ou planos de previdência. E isto, em algum momento, vai entrar no Brasil. Ainda não entrou exclusivamente por uma questão tributária. A Receita Federal brasileira é absolutamente genial e ela permite isenção de impostos para a Previdência Social, mas não permite a mesma vantagem tributária para o seguro de vida. Se você me disser qual é a diferença de um e de outro, no fim, o sapato é vermelho ou o sapato é amarelo, mas o sapato é o mesmo sapato.
Quer dizer, mas você vive num país milimetricamente planejado para dar errado, e ele dá errado por conta dessas coisas. Quer dizer, a Receita Federal não permite que o seguro de vida com poupança ou com acumulação se desenvolva, o que faz com que as empresas de previdência batam palmas, agradeçam e elogiem a Receita Federal todos os dias. Entendi. Maestro Tom Jobim estava absolutamente certo. O Brasil não é para principiantes, professor Prachetti. É verdade, professor Armando Charo. Olha, nós chegamos agora às 8 horas, até passamos um pouquinho. Os senhores teriam ainda uma palavrinha final, digamos, de uns 20 segundos? Eu tenho. Quem quiser entrar em seguro, entre, porque esse setor vale a pena. Excelente, professor Penteado. Professor Armando? É isso, e estude, entre e estude, porque tem bastante coisa para estudar, vale muito a pena. Poxa vida, muito obrigado, viu, professor Penteado, professor Armando. Agradecemos pelos conhecimentos aqui compartilhados nesse bate-papo que tivemos, envolvendo também os participantes. A gente agradece aqui toda essa estrutura funcionando, só funcionou por conta do apoio aí da equipe do Proced, que possibilitou a realização desse evento. E lembramos a todos que esse evento aqui, assim como também outros que nós temos no já passado, eles estarão gravados e disponíveis no nosso canal de YouTube da Fundação Instituto de Administração. Caros participantes, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Sem vocês, isso não tem a riqueza, não tem o valor que é essa conversa que a gente teve. Professores Penteado Mendonça, professor Armando Charo, excelente. Muitíssimo obrigado. Uma ótima noite para todos. Um privilégio. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos.